Olá, seja bem-vindo ao projeto da Mente ao Milhão. Se você chegou até aqui, é porque o aspecto emocional ou psicológico já impactou ou ainda impacta no seu trabalho do dia a dia com bolsa de valores, com investimentos, com mercado financeiro. Então, esse é um espaço para você aprender o que é fundamental para ser um trader de sucesso. Qual que é o objetivo desses nossos encontros? É transformar a mente amadora em profissional. Então aqui você vai entender o que é fundamental para ser um profissional da área em termos de mentalidade. É fundamental a gente trabalhar de modo profissional num mercado mais competitivo do mundo. Aqui também é nosso objetivo exercitar e fortalecer o seu emocional. Por quê? Porque o emocional, o psicológico, é o principal ativo que a gente tem. É o ativo que tem que ser protegido, porque é através dele que a gente opera e trabalha os outros ativos. Então, independente se você trabalha com a B3, mini índice, mini dólar, mercado americano, Forex, análise fundamentalista, análise técnica, ouro, Nasdaq, enfim, esses ativos mudam, as características deles mudam, mas em todos eles, se você não tiver o emocional fortalecido e a mentalidade de profissional bem fundamentada, não vai adiantar. E eu não preciso ficar falando isso porque está escrito num livro ou qualquer coisa. É porque você está vivendo isso na pele. E eu me incluo nessa, tá? Eu também já fui impactado pelos aspectos emocionais na hora de operar. Então, estamos juntos nessa. Quem sou eu? Eu sou um psicólogo já formado há 15 anos, psicólogo clínico e hospitalar, e também trabalho já com bolsa há 6 anos. Então, comecei na B3 e há 2 anos eu migrei para o mercado americano, para o Nasdaq. Então, a minha trajetória junta o melhor dos dois mundos, que é ser psicólogo, cuidar do aspecto emocional e já conhecer o ambiente de mercado, de trabalhar nisso, viver disso. E também sou pai da Sofia e da Luna, marido da Michelle. Então essa é a minha trajetória. Esse sou eu que vou te acompanhar nesses encontros que a gente vai ter de agora em diante. Como é que eu entendo o mercado? Eu represento o mercado nesse funil. A parte mais externa é o operacional. Então é geralmente o que a gente aprende, é o nosso aprende no início, né? É onde a gente começa. A gente encontra o mercado, alguém nos apresenta um operacional, ou a gente faz um curso de algum operacional. Então é por esse gargalo que a gente entra, geralmente por um operacional. Análise técnica, análise de fluxo, indicadores, enfim, setups. Essa é a parte que todo mundo começa e nesse funil, boa parte das pessoas precisam apenas do operacional. Elas já têm uma disciplina, elas têm uma mentalidade estruturada para ser profissional, não há aspectos emocionais que travam, que sabotam, então ela pega um operacional e executa. Então muita gente já para nesse filtro. Se você está aqui, assim como eu, é porque nós precisamos trabalhar os dois níveis de baixo, a mentalidade de trader e o emocional. Então esses encontros não vai te entregar um operacional. O operacional é contigo. Ah, eu me dou bem com análise técnica. Ah, não, eu prefiro o análise de fluxo. É contigo. Aqui nós vamos trabalhar os dois níveis de baixo, a mentalidade de trader e o emocional. Então, é onde a pressão começa a aumentar. Então, se você vê como um funil, quando a água está descendo, é na parte de baixo que a pressão começa a aumentar, porque vai afunilando, né? Então, se você tem um operacional e o emocional, apesar do operacional você não está conseguindo desempenhar, é porque
a trava está em algum desses dois níveis, ou nos dois, né? É o que a gente vai identificar nos nossos próximos encontros. Então, mentalidade de trader, o que é preciso, como que a gente tem que entender o mercado para sair do amadorismo e entrar no aspecto profissional, e os aspectos emocionais, o que rola de psicológico na hora de operar. Eu me baseio, eu estruturei esses encontros a partir desses 4 livros, que fica como recomendação. Óbvio, tem a minha experiência clínica como psicólogo também, né, em vários aspectos do treinamento, mas se você perguntar, você está se baseando em quê para fazer esse curso? São esses 4 livros. Recomendo bastante a leitura deles, fique à vontade. Recomendo. E eu coloquei esse iceberg para a gente entender ele como uma representação da nossa identidade. Então, a nossa identidade, a nossa personalidade é como se fosse um iceberg. O aspecto de fora, né, que é a menor parte do iceberg, é a parte consciente, é a parte conhecida. Então, é aquele lugar que a gente consegue mensurar. Então, no iceberg do lado de fora está o seu nome, o seu sobrenome, o seu estado civil, qual é o número que você calça, qual que é o número da roupa que você usa, o seu IMC, o peso, a altura, a conta bancária. Então, são aspectos que a gente consegue mensurar, que a gente consegue identificar. E embaixo estão os aspectos que não são tão claros, tão acessíveis e que muito da base de quem você é está lá. Desde a sua genética, o seu sistema imunológico, então, ou seja, o aspecto biológico, como o aspecto emocional, suas crenças, seus traumas, suas vivências que te tornam único. Então, no nosso projeto, a mentalidade de trader e o operacional, eles estão no aspecto consciente, eles estão do lado de fora da água. Então, eles são racionais, eles são lógicos. O aspecto emocional, ele está abaixo do nível da água. Então, ele não é mensurável, ele não é tão claro. Então, nós vamos identificar quais são as possíveis âncoras que estão te travando, que não deixam o barquinho ali navegar, livre, leve e solto. Você pode dizer, Mika, mas eu já alcancei muitas coisas, mesmo com esse monte de âncora. Tudo bem, pode ter conseguido, mas à base de muito estresse, de muita dor de cabeça, de muito sintoma. Então, imagina navegar sem as âncoras. Então a âncora ela dá estabilidade, mas ela também atrasa. Então, aplicando aqui o funil que eu apresentei agora há pouco, no nível consciente está o operacional, que aí você desenvolve o seu, não vou te entregar um operacional. E também está a mentalidade de trader. Então aqui você vai entender logicamente o que é necessário. E também vamos trabalhar o aspecto emocional a partir de conceitos, de entendimento, do que a ciência tem a falar sobre esses aspectos e que condiz com o mercado financeiro. Que já aí, esse aspecto já não é tão claro, não é tão consciente, mas aqui nós vamos fazer de uma maneira que seja palatável. Então, aqui você vai aprender que o sucesso que a gente tem na vida, eu sou psicólogo há 15 anos, você tem a sua profissão, não dá para a gente Ctrl-C, Ctrl-V, né? Copiar e colar no mercado financeiro. Então não significa que eu tenha sucesso no meu ramo profissional que eu vou conseguir replicar ele no mercado financeiro. Por quê? Porque o mercado financeiro não funciona na lógica do mundo. Calma lá que você vai entender isso nos próximos encontros.
Então, o mercado não funciona como a gente foi ensinado, porque o mercado não tem a mesma natureza do mundo real. Putz, Micael, tá ficando complicado, tá ficando abstrato. Calma que isso vai ser diluído aí nos encontros, você vai entender por que que, né, assim como eu, novamente me incluo, bateu tanta cabeça tentando replicar no mercado o que a gente entende como sucesso no mundo de fora do mercado. Então, você vai entender isso nos próximos encontros, ok? Te espero na próxima aula.